Todos riram de faxinera que se candida tu a trajetória. Mas quando ela atendeu a uma ligação de um bilionário italiano, todos no escritório ficaram chocados. Antes de começarmos a história, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E, por fim, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveitem a história, pessoal. O telefone ia tocar em exatamente 2 minutos, e o tradutor oficial da Westbrook & Associates estava no banheiro executivo, agarrado ao vaso sanitário. Raquel Olovay sabia disso porque tinha acabado de limpar aquele banheiro e viu o homem entrar correndo. Camarão, murmurou para si mesma, empurrando o carrinho de limpeza pelo corredor do 32º andar. Aposto meu salário que foi o camarão do almoço executivo. Ela tinha razão. Ela sempre tinha. Mas ninguém nunca pediu a opinião da senhora da esfregona. Na sala de conferências principal, o caos tinha um nome: reunião de emergência. 15 executivos internos importados estavam amontoados em volta de uma mesa de mogno, suando em seus colarinhos engomados. Julian Westbrook, o CEO de 37 anos que parecia ter nascido vestindo um terno italiano, andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Um leão muito bem vestido. Um leão que claramente não dormia há 48 horas. Onde está Richardson? Perguntou ele pela 10ª vez. Indisposição gastrointestinal, respondeu seu assistente, usando o termo técnico para a tentativa de não se desmanchar no banheiro. Temos a chamada mais importante do ano em. Julian olhou para o relógio. 90 segundos, e nosso único tradutor de italiano está indisposto. Maravilha! Julian esfregou o rosto com as 2 mãos. Simplesmente maravilhoso. Alguém aqui fala italiano? Silêncio. Um dos executivos levantou a mão timidamente. Eu sei como pedir pizza em italiano. Henderson, se você disser uma pizza margherita para o bilionário que está prestes a ligar, eu juro que... Julian não terminou a frase. Ele não precisava. Raquel parou o carrinho em frente à porta de vidro. Ela não deveria estar lá. Tecnicamente, ela deveria estar no 28º andar limpando a sala de cópias, mas o elevador estava quebrado. Ela havia subido as escadas. E agora ela estava ouvindo 15 adultos em pânico porque ninguém sabia falar italiano. Que irônico, pensou ela. Passei 3 anos estudando sozinha, gastei cada centavo que me sobrava em livros e cursos online, assisti a 200 filmes italianos sem legendas, e essas pessoas nem sequer conseguem. 60 segundos, gritou alguém. Julian soltou uma exclamação de frustração que Raquel fingiu não ouvir. Ela era boa em fingir. Anos de prática. Ligue para a agência de tradução. Ninguém está atendendo. Então ligue para outra agência. Já tentamos 7. Alguém neste prédio deve falar italiano. Temos 300 funcionários. A porta da sala de conferências estava entreaberta. Raquel viu através do vidro o telefone preto e brilhante no centro da mesa. O telefone que ia tocar a qualquer momento. O telefone que representava um contrato de 50 milhões de dólares com o conglomerado Benedetti. Ela sabia os detalhes, não porque alguém lhe tivesse contado, mas porque os executivos falavam como se as empregadas domésticas fossem móveis, invisíveis, incapazes de compreender. Ela sabia mais sobre os negócios daquela empresa do que metade das pessoas naquela sala. Não é da sua conta, disse a voz sensata em sua cabeça. Você limpa o chão. Esse é o seu trabalho. Empurre o carrinho e saia. 40 segundos. O coração de Raquel batia forte nos ouvidos. Ela olhou para as mãos. Luvas de borracha amarelas, unhas curtas, calos de ano segurando esfregões e baldes. Mãos de faxineira. Mãos que também viravam páginas de gramática italiana todas as noites. Mãos que escreviam ensaios em italiano perfeito que ninguém jamais leria. Mãos que vão embora, Raquel. Não é problema seu. 30 segundos. Ela vai o Julian Westbrook a fazer a gravata. Vi a assistente morder o lábio. Vi 15 pessoas que ganhavam em uma semana o que ela ganhava em um ano completamente paralisadas. E então, antes que a voz da razão pudesse impedi-la, Raquel Olovay fez a coisa mais louca de sua vida. Ela empurrou a porta de vidro. 15 cabeças se viraram em sua direção. Em 15 momentos, as expressões faciais variaram do pânico à confusão, até chegar a algo que Raquel conhecia muito bem: desprezo. Com licença.
disse ela, ouvindo a própria voz como se viesse de muito longe. Eu falo italiano. Silêncio. Não o silêncio respeitoso que precede uma solução. O outro tipo, o silêncio que precede o riso coletivo. E aconteceu. Primeiro, um resmungo do homem de cabelos grisalhos perto da janela. Então, uma risadinha mal disfarçada da mulher de óculos no canto. Em menos de 3 segundos, metade da sala trocava olhares que diziam tudo o que suas bocas não precisavam dizer. Querida, disse finalmente a mulher de óculos com aquela voz doce que as pessoas cruéis usam quando querem parecer gentis. Precisamos de um tradutor profissional, não de alguém que saiba dizer olá e obrigado em italiano. Mais risos. Susurros. Alguém murmurou algo sobre a faxineira e as redes sociais, mas Raquel fingiu não ouvir. Eu não aprendi nada pelas redes sociais, disse ela, mantendo a voz firme. Sou autodidata. 3 anos de estudo, fluência completa em conversação e escrita comercial. Autodidata? O homem de cabelos grisalhos ergueu uma sobrancelha tão grossa que parecia uma lagarta. E você tem alguma certificação? Algum diploma? Não, senhor. Mas eu. Então, muito obrigado pela oferta. Ele se virou para olhar o telefone. Você pode voltar ao seu trabalho. A última palavra veio carregada de um peso enorme, algo que dizia, você não pertence a este lugar. Raquel sentiu o rosto esquentar. Não por vergonha. Mas por outra coisa. 20 segundos. Julian Westbrook não riu. Raquel percebeu que ele estava parado, de braços cruzados, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Calcular. Meter. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Rachel. Rachel Holloway. Há quanto tempo você trabalha aqui, Raquel? 4 anos, senhor. E você fala italiano mesmo? Italiano de verdade, não italiano de turista? Ela engoliu em seco. Raquel respirou fundo e respondeu em italiano fluente, sem hesitar. Sim, senhor. Falo italiano fluentemente. Estudei por conta própria durante 3 anos, todas as noites depois do trabalho. Não tenho diplomas porque não tenho condições de obtê-los, mas posso traduzir qualquer documento comercial e conduzir qualquer negociação. A sala ficou em silêncio, não o silêncio zombeteiro de antes. Outro tipo. O tipo de situação que acontece quando pessoas arrogantes percebem que podem ter cometido um erro colossal de julgamento. O homem de cabelos grisalhos piscou 3 vezes seguidas, como se tentasse reiniciar o próprio cérebro. A mulher de óculos deixou a boca entreaberta de uma forma pouco elegante. Julian descruzou os braços lentamente. 15 segundos. Se isto der errado, disse ele, com a voz baixa e controlada, você perde o emprego. Entendeu? Raquel sentiu um aperto no estômago. 4 anos de trabalho, aluguel para pagar, contas, toda a vida que ela construiu com tanto cuidado, tudo dependendo de um único telefonema. O que você está fazendo? Gritou a voz sensata. Volte ao carrinho. Peça desculpas. Finja que isso nunca aconteceu. Mas os pés de Raquel não se moveram. Entendido, senhor. 10 segundos. Julian apontou para a cadeira ao lado do telefone, a cadeira que normalmente era ocupada pelo Sr. Richardson, com seu diploma emoldurado e 30 anos de experiência. Raquel caminhou até lá. Ela sentiu os olhares queimando suas costas. Ouvi um último sussurro, isto vai ser um desastre. Ela se sentou. 5 segundos. A menina no canto da sala, Raquel só agora anotou, ergueu os olhos do seu caderno de desenhos. Lily Westbrook, 7 anos, cabelo loiro, olhos enormes, filha do CEO, que passava os dias ali porque não tinha para onde ir. Lily olhou para Raquel e sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, o tipo de sorriso que crianças ignoradas dão quando reconhecem outra pessoa também ignorada. O telefone começou a tocar. 15 executivos prenderam a respiração. Julian Westbrook fechou os olhos por um segundo, como alguém que faz uma última oração silenciosa. Raquel estendeu a mão para o telefone. Eu consigo fazer isso, disse ela mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa na sala. Os dedos de Raquel tocaram o telefone no exato momento em que o terceiro toque começou. 15 executivos esqueceram como respirar. E então aconteceu, ela respondeu. Boa tarde.
Aqui é da Westbrook & Associates, disse Raquel em italiano fluente com uma naturalidade que fez 3 pessoas engasgarem ao mesmo tempo. Com quem tenho o prazer de conversar? Do outro lado da linha, uma voz rouca e profunda respondeu. Marco Benedetti, 72 anos, dono de um conglomerado avaliado em mais do que o PIB de alguns países pequenos. E, segundo rumores, um homem que detestava perder tempo. Finalmente, alguém que fala a minha língua corretamente. O bilionário respondeu em italiano, e Raquel juraria que ele estava sorrindo. A última pessoa que tentou falar comigo pronunciou buongiorno como se estivesse tendo um derrame. Rachel can't even riso. Peço desculpas pelo inconveniente anterior, Sr. Benedetti. Como posso ajudá-lo hoje? Julian Westbrook estava parado ao lado da mesa, tão imóvel que parecia ter se transformado em uma estátua. Seus olhos iam de Raquel para o telefone, do telefone para Raquel, como se estivesse assistindo a uma partida de tênis em câmera lenta. O que ela está dizendo? Sussurrou ele para seu assistente. Não faço ideia, ela sussurrou de volta. Eu estudei espanhol no ensino médio. Isso ajuda? De jeito nenhum. Do outro lado da sala, o homem com sobrancelhas de lagarta tinha a boca tão escancarada que uma família de pássaros poderia fazer ninho ali. A mulher de óculos que havia chamado Raquel de querida tinha uma expressão que sugeria que acabará de descobrir que a Terra era plana, ou redonda, dependendo do que ela acreditava antes. Raquel continuou a conversa, traduzindo mentalmente cada frase que Julian precisaria saber. Sr. Westbrook, disse ela em inglês, cobrindo o microfone do telefone. O Sr. Benedetti deseja confirmar os termos da cláusula 7. Ele está preocupado com o prazo de entrega. Julian Pescu. Diga a ele que podemos nos ajustar para 90 dias. Raquel voltou a falar italiano, transmitindo a mensagem com a mesma elegância de antes. Benedetti fez uma contraproposta. Raquel traduziu. Julian respondeu. Raquel traduziu novamente. Era como assistir a uma dança. Uma dança caríssima, onde cada passo em falso custaria milhões. Ele está pedindo exclusividade por 18 meses, informou Raquel. 12, respondeu Julian sem hesitar. Ele diz que 15 é o mínimo. 13. Ele está rindo. Disse que gosta de você. 14 e fechamos. Julian olhou para Raquel como se ela tivesse acabado de transformar água em vinho. Feito. Raquel voltou ao telefone e finalizou os termos em italiano. Sua voz era calma, profissional, sem o menor traço de nervosismo, como se fizesse isso todos os dias, como se não estivesse usando luvas de borracha amarelas 2 horas antes. Benedetti fez uma última pergunta. Raquel respondeu. Ele deu uma risada genuína e calorosa. Minha querida, disse ele em italiano, você é muito melhor que o outro tradutor. Aquele homem traduziu como se estivesse lendo um manual de instruções de liquidificador. Rachel Sorio. Obrigado, senhor. Foi um prazer. O prazer foi meu. Diga ao seu chefe que ele tem sorte de ter você. A linha ficou em silêncio. Raquel colocou o telefone de volta no gancho. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que ela conseguiu ouvir o zumbido do ar-condicionado 3 andares acima. Então Julian Westbrook soltou o ar que estava prendendo. Fechamos? Raquel assentiu com a cabeça. Fechamos. A sala permaneceu em silêncio por mais 3 segundos, e então explodiu. Não em aplausos. Não em comemoração. Em estado de choque puro e absoluto. Como assim, fechamos? Perguntou o homem de sobrancelhas arqueadas, como se a palavra tivesse perdido o sentido. Ela fala italiano mesmo, murmurou a mulher de óculos para ninguém em particular. 50 milhões de dólares? Alguém sussurrou. 50 milhões de dólares. A faxineira acabou de fechar um negócio de 50 milhões de dólares. O assistente de Julian deixou cair uma caneta. O som pareceu um tiro no silêncio da sala. Raquel levantou-se da cadeira lentamente. Suas pernas tremeram um pouco, mas ela não deixou transparecer. 4 anos praticando a invisibilidade tiveram suas vantagens. Com sua licença, disse ela, com a voz perfeitamente controlada. Ainda tenho o 19º andar para limpar. Ninguém respondeu. Ninguém conseguiu. Raquel começou a caminhar em direção à porta.
Cada passo parecia ecoar no mármore como um pequeno terremoto. Ela passou pelo homem de sobrancelhas arqueadas que ainda não tinha fechado a boca. Passei pela mulher de óculos que parecia estar reavaliando todas as escolhas de vida que a levaram até aquele momento. Ela passou por Julian Westbrook, que a observava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. E então, num canto da sala, algo aconteceu. Um som baixo, quase imperceptível. Aplausos. Raquel parou. Lily Westbrook, de 7 anos, cabelos loiros e olhos enormes, batia palmas lentamente, sozinha, com um sorriso no rosto que iluminava toda a sala. Ninguém mais se mexeu. Mas Lily continuou: palmas, palmas, palmas. Raquel sentiu algo apertar seu peito, algo sem nome, algo que ela não sentia há muito tempo. Ela olhou para a menina. Lily olhou para trás e acenou, o mesmo aceno discreto de antes. O aceno de alguém que reconhece outra pessoa invisível. Rachel Ace de volta. Então ela virou as costas e saiu da sala de conferências. O carrinho de limpeza ainda estava no corredor, exatamente onde ela o havia deixado. Os produtos de limpeza, os panos, o uniforme cinza. Nada havia mudado. E, ao mesmo tempo, tudo havia mudado. Raquel empurrou o carrinho em direção ao elevador. Suas mãos ainda tremiam. Seu coração ainda batia muito rápido. Mas, pela primeira vez em 4 anos, ela estava sorrindo. Atrás dela, na sala de conferências, 15 executivos ainda tentavam assimilar o que acabará de acontecer. E Julian Westbrook, CEO da Westbrook & Associates, ficou parado, olhando fixamente para a porta por onde a faxineira havia saído, pensativo. Na manhã seguinte, Raquel chegou ao trabalho esperando que tudo tivesse voltado ao normal. Ela estava errada. A assistente de Julian Westbrook a interceptou antes mesmo que ela pudesse tocar no carrinho de limpeza. A mulher surgiu do nada como uma ninja de salto alto e arrancou o spray limpa-vidros das mãos de Raquel sem qualquer cerimônia. O Sr. Westbrook quer vê-la, disse ela, ofegante. Agora. Imediatamente. Ontem, se possível. E foi assim que Raquel se viu parada à porta do escritório do CEO, ainda tentando assimilar o que estava acontecendo. Julian Westbrook estava atrás da mesa segurando um envelope branco com as 2 mãos. Seus dedos tamborilavam no papel como se ele não soubesse exatamente o que fazer com ele. O envelope era grosso e cairava a constrangimento corporativo. Sente-se, disse Julian, apontando para a cadeira de couro em frente à mesa. Não tenho problema nenhum em ficar de pé, senhor. Por favor, sente-se. Raquel sentou-se. A cadeira era absurdamente confortável, daquele tipo de conforto que fazia você questionar todas as suas escolhas de mobiliário na vida. Julian permaneceu de pé, andando de um lado para o outro. O envelope ia e voltava entre suas mãos como uma batata quente. Então, ele começou. Então, ela repetiu. Silêncio. Julian Pegaria. Ontem foi interessante. Sim, Hugh. Você economizou um contrato de 50 milhões de dólares. Tecnicamente, eu apenas traduzi. Você fechou o contrato. Julian parou de andar, olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e algo como respeito. Você é sempre assim? Como assim, senhor? Modesto. Raquel ponderou sobre a pergunta por um instante. Não é modéstia. É precisão. Eu falei italiano. Você negociou. O mérito é compartilhado. Julian soltou uma risadinha. Parecia que ele não ria há semanas, talvez meses. Certo. Bem. Ele finalmente parou em frente a ela e estendeu o envelope. Isto é para você. Raquel pegou o envelope devagar e o abriu com cuidado. Notas de 50 dólares a encaravam. 5.000 US dollars. Ela encarou o dinheiro por 3 segundos. Depois 4. Depois 5. É um agradecimento, explicou Julian, visivelmente desconfortável com o silêncio. Pelo que você fez ontem. A empresa está grata. Eu estou grato. Raquel não parava de olhar as contas. 5.000 dólares, vários meses de aluguel, contas atrasadas, o curso avançado de italiano que ela queria fazer, uma reserva de emergência que ela nunca teve. 5.000 dólares resolveram muitos problemas. E, ao mesmo tempo, não resolveu nada. Obrigada, Sr. Westbrook,
disse ela, fechando o envelope. É muito generoso. É o mínimo que eu poderia fazer. Rachel Esper. Esperei que ele dissesse algo mais. Aguardávamos as palavras promoção, oportunidade ou queremos aproveitar seu talento em outra função. Os segundos passaram. Julian voltou para trás da mesa, sentou-se na cadeira executiva e pegou uma caneta. Foi só isso, disse ele sem olhar para ela. Você pode voltar ao trabalho. Raquel sentiu algo murchar dentro do peito, algo pequeno e cheio de esperança que começara a brotar na noite anterior. Claro, senhor. Ela se levantou. A poltrona de couro suspirou quando ela saiu. Sr. Westbrook, disse ele, erguendo o olhar. Sim. Raquel abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Pergunte sobre a promoção. Pergunte se há alguma vaga. Pergunte se você pode ser mais do que uma faxineira que por acaso fala italiano. Mas as palavras não saíram porque ela sabia a resposta. Sabia antes mesmo de entrar naquela sala. Nada, disse ela. Obrigado pelo envelope. Julian assentiu com a cabeça e voltou a examinar seus papéis. Raquel saiu da sala. No corredor, a assistente a esperava, encostada na parede, roendo uma unha com uma expressão de curiosidade mal disfarçada. E então? Perguntou ela, quase dando um pulo. O que ele queria? Ele vai te promover? Te dar uma sala, uma placa com o seu nome? Rachel ergueu o envelope. Dica: $5.000 por economizar $50 milhões. Os olhos da assistente se arregalaram e depois se estreitaram, enquanto ela fazia cálculos mentais. Seus lábios se moviam enquanto ela contava nos dedos como uma criança do terceiro ano. Espere, isso é, ela murmurou. 0,01%. Você é ótimo em matemática. Eu sei. Quase falhei 3 vezes. A assistente cruzou os braços e bufou. Sabe o que ele me deu no Natal passado? Um cartão. Um cartão, Raquel. Nem tinha envelope. Pelo menos você ganhou um cartão. Estava endereçado a equipe. Ela fez aspas com os dedos, como quem diz com os dedos. Equipe. Ele nem se lembrava do meu nome. Trabalho aqui há 2 anos. 2 anos. Rachel Sorio. Raquel, qual é o seu nome mesmo? A assistente abriu a boca para responder, mas parou e estreitou os olhos. Isso foi uma piada, né? Raquel esboçou um meio sorriso. Talvez. Brenda. Meu nome é Brenda, e você é a primeira pessoa neste andar que perguntou. Ela inclinou a cabeça. Bem, você não perguntou exatamente, mas quase conta. Raquel riu. Pela primeira vez naquela manhã, ela riu de verdade. Então somos 2 pessoas invisíveis, Brenda. Brenda deu de ombros. Mas havia um sorriso ali. Pelo menos você fala italiano. Eu só sei reclamar em inglês. Ela se impulsionou da parede. Mas olha, se você precisar desabafar com alguém, me avise. Sou especialista nisso. Vou me lembrar disso. Raquel caminhou até o carrinho de limpeza. Permanecia no mesmo lugar, os mesmos produtos, as mesmas roupas, o mesmo uniforme cinza. Ela guardou o envelope no bolso do avental, ao lado do caderno italiano cuja existência ninguém conhecia. $5.000, pensou ela. É mais do que qualquer bônus que eu já recebi. É mais do que eu esperava receber. Mas não era o que ela queria. O que ela queria não cabia em um envelope. Ela empurrou o carrinho em direção ao elevador. O 19º andar ainda precisava ser limpo. Os banheiros do 18º andar estavam à espera. A rotina continuou. Ela apertou o botão do elevador. E ai! Raquel se virou. Lily Westbrook corria pelo corredor, com seu caderno de desenhos balançando na mão. Seus sapatos faziam muito barulho no piso de mármore, e pelo menos 3 executivos observavam com desaprovação. Ela pareceu não notar nem se importar. Oi, disse Lily, parando em frente a Raquel, ofegante. Oi, respondeu Raquel, surpresa. Você foi muito gentil ontem ao telefone. Obrigada, Lily. Meu pai disse que você salvou a empresa. Rachel Sorio. Seu pai está exagerando. Ele sempre exagera. Lily inclinou a cabeça. Você vai embora? Não, eu só vou limpar outros andares. Ah, a garota pareceu aliviada.
Então, você vai voltar? Sim, eu sempre volto. Lily sorriu, um sorriso verdadeiro, não aquele sorriso educado que as crianças aprendem a dar aos adultos. Ótimo! Não gosto quando as pessoas vão embora. Algo em sua voz fez Raquel parar. Algo triste demais para uma menina de 7 anos. Eu não vou embora, Lily, disse Raquel, agachando-se para ficar na altura dela. Eu prometo. Lily assentiu com a cabeça. Em seguida, ela estendeu a mão, mostrando um pedaço de papel dobrado. Isto é para você. Raquel pegou o papel e o desdobrou. Era um desenho feito com lápis de cor, uma mulher de uniforme cinza segurando um telefone. Ao lado, em letras tortas, lia-se, a dama que fala lindamente. Raquel sentiu os olhos arderem. Lily, isto é. Você gosta disso? É o presente mais lindo que já recebi. Lily sorriu novamente. Então ela saiu correndo pelo corredor tão rápido quanto havia chegado. Raquel ficou ali parada, segurando o desenho. No bolso dela, $5,000. Em sua mão, algo de valor inestimável. O elevador chegou com um leve toque. Raquel entrou, ainda olhando para o desenho. E pela primeira vez, ela percebeu que talvez, só talvez, ela não fosse tão invisível assim, afinal. Pelo menos não para uma assistente chamada Brenda, que ninguém conhecia, e para uma garotinha de 7 anos que desenhava pessoas pequenas em prédios enormes. Nos dias que se seguiram, Raquel começou a notar algo que ninguém mais parecia notar. Lily Westbrook era uma criança feita de silêncio. Não o silêncio ruidoso das crianças tímidas que se escondem atrás das pernas dos pais e espreitam o mundo com curiosidade. Era outro tipo de silêncio, o silêncio de alguém que aprendeu que fazer barulho não ajuda em nada. Raquel a observava de longe enquanto limpava o 32º andar. Lily permanecia sempre no mesmo canto da sala de espera da diretoria, encolhida em uma poltrona de couro que parecia engolir seu pequeno corpo, com o caderno de desenho no colo e lápis de cor espalhados ao redor. Sempre sozinho. Sempre em silêncio. Sempre invisível. Como eu, pensou Raquel, e esse pensamento doeu mais do que deveria. Naquela quinta-feira, Raquel se aproximou um pouco mais do que o normal. Ela fingiu limpar a mesa de centro pela terceira vez enquanto espiava os desenhos de Lily. Prédios, dezenas de prédios, enormes arranha-céus cinzentos com pequenas janelas quadradas que pareciam olhos vazios. E no meio de cada desenho, uma pessoa minúscula, tão pequena que quase desaparecia entre as construções. Você gosta de prédios? Perguntou Raquel, tentando parecer casual. Lily ergueu os olhos, surpresa, como se não esperasse que alguém lhe dirigisse a palavra. São os prédios que vejo da janela do meu pai. E a pessoa minúscula? Lily olhou para o desenho, depois para Raquel, e depois para o desenho novamente. Esse sou eu. Raquel sentiu o peito apertar. Você se desenha bem pequenininha. É porque eu sou pequena, Lily deu de ombros. E os prédios são grandes e todos aqui são grandes, exceto eu. Raquel ajoelhou-se ao lado da poltrona, fingindo pegar um lápis que havia caído no chão. Sabe de uma coisa? Às vezes eu também me sinto pequeno. Lily inclinou a cabeça. Mas você é adulto. Os adultos também se sentem pequenos, Lily. Principalmente em prédios grandes como este. A garota pareceu ponderar sobre essa informação por um instante. Então ela estreitou os olhos. Você mora aqui? Raquel quase riu. O que você quer dizer com dentro do prédio? Você mora aqui? Porque você está sempre aqui, de manhã, à tarde, às vezes à noite. Lily contou nos dedos. Você está aqui mais do que a moça do café e mais do que o homem que grita ao telefone. Eu não moro aqui, Lily. Tem certeza? Tenho certeza. Então, onde você dorme? No Brooklyn. Num apartamento. É grande. Raquel pensou em seu estúdio de 40 metros quadrados. Sobre a cama que ficava a 2 passos do fogão. Sobre o banheiro onde ela precisava fechar a porta para poder sentar no vaso sanitário. É aconchegante. Aconchegante significa pequeno, certo? Dessa vez, Raquel riu de verdade. Você é inteligente demais para o seu próprio bem. Lily sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Minha antiga babá costumava dizer isso antes de ir embora.
Por que ela foi embora? Todos vão embora. Lily olhou novamente para o desenho. Exceto o papai, mas o papai nunca está realmente presente. O corpo dele está, mas a cabeça dele está no telefone. Raquel não sabia o que dizer porque Lily tinha 7 anos e acabará de resumir a solidão adulta melhor do que qualquer poeta. Nesse instante, a porta do escritório de Julian se abriu. Ele saiu caminhando rapidamente, celular grudado na orelha, pasta na mão, olhos fixos em algum ponto distante. Ele passou direto por Lily, sem nem olhar para ela. Papai, chamou Lily, com a voz baixa. Julian continuou andando, falando ao telefone e gesticulando. Pai! Ele virou a esquina e desapareceu. Lily olhou para o desenho, não disse nada, não chorou, apenas pegou o lápis cinza e começou a desenhar outro prédio. Raquel ficou ali parada, com o pano de limpeza esquecido na mão, sentindo uma mistura de tristeza e raiva que não sabia bem como definir. Ele nem sequer olhou para ela. Passou direto como se ela fosse parte da mobília. Naquela noite, a caminho de volta para o Brooklyn, Raquel parou em uma papelaria. Gastou $20 que não tinha em uma caixa de lápis de cor profissionais, os bons, aqueles que tinham 72 cores diferentes. No dia seguinte, ela deixou a mochila em cima da poltrona de Lily, junto com um bilhete dobrado. Para o artista de grandes edifícios, vindo de alguém que também é pequeno às vezes. Ela não assinou. Ela não precisava. De longe, fingindo limpar a mesma janela pela 4ª vez, Raquel viu Lily encontrar o presente. Vi a menina abrir a embalagem lentamente, como se fosse um tesouro. Vi os olhos dela se arregalarem enquanto ela contava as cores. 72. Lily olhou em volta, procurando quem o havia deixado ali. Seus olhares encontraram os de Raquel. Rachel Ace New Discrediment. Lily acenou de volta e sorriu, um sorriso enorme desta vez. Aquele tipo de sorriso que as crianças dão quando finalmente alguém as vê. Nos dias seguintes, Raquel começou a deixar mais coisas para trás. Um pequeno lembrete para segunda-feira: desenhe algo colorido hoje. Uma borracha em forma de estrela na terça-feira, para apagar apenas erros, nunca sonhos. Um adesivo brilhante na quarta-feira: pessoas pequenas também podem brilhar muito. Lily guardava tudo em uma caixa de sapatos que carregava na mochila. Uma caixa de tesouros. Tesouros de alguém que finalmente a viu. Enquanto isso, Julian Westbrook continuava passando pela filha todos os dias, celular no ouvido, olhos no horizonte, mente em outro planeta. Ele não viu os novos desenhos que Lily fez. Não via as cores vibrantes que haviam substituído o cinza. Não vi os bilhetinhos que a filha dele lia e relia antes de guardar. Não vi nada. Porque Julian Westbrook era um homem que olhava para o futuro, sempre para o futuro, para o próximo contrato, a próxima reunião, o próximo gol. Ele nunca olhou para baixo. E foi lá embaixo, na poltrona de couro, que sua filha desaparecia. Na sexta-feira, Raquel deixou um bilhete diferente. Hoje, desenhe alguém que você gostaria que te visse. No final do turno, quando foi limpar a sala de espera, Raquel encontrou o desenho em cima do carrinho. Havia 2 pessoas, uma alta, vestindo um uniforme cinza, e outra baixa, de cabelos loiros. Abaixo, em letras tortas, Lily havia escrito: Eu e minha amiga Raquel. Raquel guardou o desenho no bolso do avental e prometeu a si mesma que, de um jeito ou de outro, faria Julian Westbrook abrir os olhos antes que fosse tarde demais. O desenho de Lily ainda estava no bolso do avental de Raquel quando o destino resolveu pregar uma peça. Ou melhor, quando Julian Westbrook decidiu entrar na sala de descanso às 6h47 da manhã, pensando que estava completamente sozinho no andar. Raquel estava de costas, limpando a bancada, quando ouviu a porta abrir. Ela não se virou. Ela estava acostumada a ser invisível. As pessoas entravam, pegavam um café e iam embora. Ninguém olhou para a mulher de uniforme cinza que esfregava a pia. Mas desta vez foi diferente. Não, Henderson. Não me importa o que o advogado disse. Julian estava falando ao telefone, e sua voz ecoava na sala de descanso vazia. Diga a eles que revisar o contrato não é opcional. É obrigatório. É fundamental. É absolutamente. Ele parou de andar porque acabará de perceber que não estava sozinho. E porque Raquel escolheu exatamente aquele momento para se virar.
O que aconteceu a seguir tornou-se lendário no 32º andar. Julian levou um susto. Seu corpo deu um sobressalto involuntário. O celular escorregou de uma das mãos. A xícara de café escorregou da outra. E por um glorioso instante, os 3 objetos, o telefone, a xícara e a dignidade do CEO, voaram em câmera lenta pelo ar. O telefone caiu no chão com um estalo. A xícara se estilhaçou em pedaços. O café formou uma poça marrom que se espalhou pelo chão como um pequeno mar de cafeína. E Julian Westbrook, CEO da Westbrook & Associates, estava no meio de tudo aquilo, de boca aberta e com os braços ainda erguidos no ar. Rachel piscou. BOMDA, Sr. Westbrook. Ele piscou, respondendo à pergunta. Você estava lá. Eu estive lá o tempo todo. O tempo todo. Julian olhou para o chão, para o café, para os cacos da xícara, para o celular que ainda emitia a voz confusa de Henderson. Senhor? Senhor, o senhor está aí? Então ele olhou para Raquel. Que vergonha! Eu ia dizer inesperado. Embaraçoso seria uma descrição mais precisa. Julian abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ele parecia um peixe fora d'água. Um peixe muito bem vestido com um terno italiano e sapatos importados, mas ainda assim um peixe. Raquel pegou o rolo de papel toalha do balcão e ofereceu a ele. Acontece. O que? Derramar café? Quebrar xícaras? Perder a compostura na frente da equipe de limpeza? Ela deu de ombros. Acontece. Julian pegou a toalha de papel, ainda com um olhar atordoado. Você não vai contar para ninguém? Dizer o quê? Que o CEO deu um pulo de susto, gritou como um personagem de filme de terror e destruiu uma xícara importada. Silêncio. E então, contrariando toda a lógica e todas as regras da hierarquia corporativa, Julian Westbrook riu. Não foi uma risada educada. Não era a risada controlada que ele dava nas reuniões do conselho. Foi uma risada genuína, daquelas que escapam antes que você possa impedi-las. Eu não gritei, disse ele, ainda rindo. Senhor, com todo o respeito, foi um grito. Um grito agudo, quase ultrassônico. Acho que os cachorros da vizinhança ouviram. Julian balançou a cabeça negativamente. Mas o sorriso ainda estava lá. Você é sempre assim? Como que? Honesto. Raquel refletiu sobre a questão. Só com pessoas que acabaram de gritar na minha frente. Eu não gritei. Claro que não. Julian se abaixou para pegar os cacos da xícara, mas Raquel foi mais rápida. Deixe comigo, disse ela, já com a pá de lixo na mão. É literalmente o meu trabalho. Posso ajudar. Sr. Westbrook. Sem querer ofender, mas o senhor está usando um terno, e esse terno parece ter saído da vitrine de uma loja da Quinta Avenida. Você entende de ternos? Não, mas eu sei como são as manchas de café, e esta vai ser difícil de tirar. Julian olhou para a própria manga. Uma gota marrom havia respingado no punho da camisa branca. Oh não! Oh sim! Ele esfregou o tecido com a toalha de papel, piorando ainda mais a situação. Rachel suspirou. Água fria, não quente, e não esfregue. Pressione. Julian parou e olhou para ela. Como você sabe disso? Senhor, eu limpo este prédio há 4 anos. Já vi manchas que fariam um cientista chorar. Café é fichinha. Ele riu novamente, desta vez mais suavemente, mais cansado. Já faz um tempo que não riu assim, admitiu ele quase para si mesmo. Raquel parou de varrer por um segundo. Aposto que já faz um tempo que você também não para tomar um café em paz. Julian não respondeu, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Ele se encostou no balcão, olhando para o telefone quebrado no chão. Henderson ainda estava lá gritando. Senhor? A chamada caiu? Eu é que deveria responder a isso, disse Julian. Você deve. Ele não se mexeu. Sua filha desenha muito bem, disse Raquel sem pensar. Julian olhou para cima. Você viu os desenhos da Lily? Às vezes eu limpo perto da sala de espera. Ela fica lá desenhando. Sim, ela gosta de desenhar. Julian passou a mão pelos cabelos. Acho que é o jeito dela de passar o tempo. Ela desenha prédios, é?
Prédios grandes com pessoas pequenas. Algo mudou no rosto de Julian. Uma sombra. Uma dúvida. Pessoas pequenas. Sim. Uma pessoa. Sempre a mesma, bem pequenininha no meio dos prédios. Julian ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sabia disso. Talvez você devesse dar uma olhada nos desenhos dela. O celular não parava de tocar no chão. Henderson estava à beira de um colapso nervoso. Julian finalmente se abaixou e pegou o aparelho. Henderson, ligo de volta em 5 minutos, disse ele e desligou. Então ele olhou para Raquel. Obrigado. Para quê? Por não ter falado sobre o grito. Que grito, senhor? Julian sorriu, um sorriso discreto, mas genuíno. Então ele saiu da sala de descanso, deixando Raquel sozinha com a poça de café e uma pergunta que não lhe saía da cabeça. Ela terminou a limpeza, guardou os produtos no carrinho e foi para o andar de cima. Mas quando ela passou pela área de espera, parou. Julian estava lá, sentado na poltrona ao lado de Lily, com o celular sobre a mesa. Desligado. Ele estava segurando um dos desenhos. Seu rosto parecia estranho, pálido. Lily olhou para o pai com os olhos arregalados, em expectativa. E então Julian virou o desenho. Raquel viu o que havia lá. Uma pessoa pequena sozinha no topo de um prédio enorme. E embaixo, com a letra torta de uma criança, uma frase. Onde está a mamãe? Raquel não sabia o que tinha acontecido depois que Julian viu aquele desenho. Mas na manhã seguinte, algo estava diferente. O CEO chegou ao escritório com olheiras profundas, o cabelo menos arrumado do que o habitual e uma expressão que Raquel conhecia bem, a expressão de alguém que passou a noite inteira pensando em coisas que preferiria ter ignorado. Lily estava em seu canto de costume, desenhando. Mas desta vez, Julian parou, olhou para ela durante 3 segundos inteiros antes de se dirigir ao seu escritório. 3 segundos. Foi um começo. Mas Raquel sabia que não era suficiente. E foi então que ela decidiu se tornar uma fada madrinha. Uma fada madrinha de uniforme cinza, carrinho de limpeza e 0 poderes mágicos, apenas criatividade. A primeira coincidência aconteceu na terça-feira. Raquel estava limpando o escritório de Julian quando viu o relógio de parede, digital, preciso, sincronizado com o horário atômico de Washington. Ela olhou em volta. Ninguém. Ela adiantou o relógio em 15 minutos. Na quarta-feira, Julian chegou ao escritório bufando. Brenda, gritou ele para sua assistente. Que horas são? Brenda olhou para o próprio relógio. 8h15, senhor. 8h15? Mas está escrito 8h30. Estranho. Que estranho. Saí de casa correndo, quase atropelando um entregador de pizza. Um homem me xingou em 3 idiomas. Brenda conteve um sorriso. Talvez o relógio esteja com defeito, senhor. É um relógio digital sincronizado por satélite. Como pode estar errado? Mistérios da tecnologia moderna. Julian esfregou o rosto, frustrado. Mas como havia chegado cedo, sentou-se na sala de espera para tomar um café ao lado de Lily, que lhe mostrou um desenho de um gato roxo com asas. Raquel observava de longe, fingindo limpar a mesma janela pela 6ª vez. 15 minutos. Era tudo o que ela precisava para criar. A segunda coincidência ocorreu na quinta-feira. O celular de Julian tinha o péssimo hábito de ficar em cima da mesa o dia todo, disparando notificações a cada 30 segundos. O homem não conseguiu ignorar nenhuma mensagem, então Raquel decidiu ajudar. Quando Julian saiu para uma reunião rápida, ela entrou no escritório para limpar. O telefone estava lá, brilhando como um pequeno demônio da ansiedade corporativa. Raquel pegou o objeto com cuidado e o colocou dentro da gaveta do armário de suprimentos, a gaveta que ninguém abria há meses. A gaveta que provavelmente continha teias de aranha e sonhos esquecidos de antigos estagiários. 2 horas depois, Julian estava enlouquecendo. Brenda, você viu meu celular? Não, senhor. Deixei em cima da mesa. Talvez tenha caído. Caí onde? No buraco negro dimensional que aparentemente existe no meu escritório? Brenda deu de ombros. Acontece. 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 Julian passou as mãos pelos cabelos, bagunçando-os ainda mais. Primeiro o relógio enlouquece.
Agora o telefone desaparece. O que será que vem a seguir? A cadeira vai criar pernas e sair andando? Eu não descartaria essa possibilidade, senhor. Julian olhou para ela com desconfiança, mas não disse nada. Sem telefone, ele não tinha escolha. Ele saiu do escritório, vagou pelo andar e acabou, como que por acaso, na sala de espera onde Lily estava desenhando. Papai, disse ela, surpresa. Você não está trabalhando? Vou fazer uma pausa. Uma pausa? Os olhos de Lily se arregalaram como se ele tivesse dito que ia voar até a lua. Você nunca tira férias. Bem. Julian sentou-se ao lado dela. O que você está desenhando? Uma sereia, mas com pernas de robô. Por quê? Porque as sereias não conseguem andar, mas os robôs conseguem. Então ela é as duas coisas. Julian olhou para o desenho por um longo momento. Isso é realmente muito inteligente. Lily sorriu, um sorriso enorme. Raquel, passando pelo corredor com o carrinho, viu a cena e sentiu o peito esquentar. A terceira coincidência foi a mais ousada. Na sexta-feira, Raquel deixou um dos desenhos de Lily bem no centro da mesa de Julian, um desenho que a menina tinha feito no dia anterior. Um homem de terno, uma menina loira e as palavras eu e papai em letras coloridas. Quando Julian entrou no escritório e viu o desenho, parou e ficou olhando para ele por um tempo. Então, em vez de jogá-lo em uma gaveta ou ignorá-lo, ele pegou uma fita adesiva e colou o desenho na parede atrás da mesa. Raquel viu isso da porta, fingindo procurar um produto de limpeza que não existia. Mas Julian também viu Raquel, e desta vez não desviou o olhar. Você, disse ele. Raquel ficou paralisada. Meu? Você está em todo lugar. Eu limpo o prédio inteiro, senhor. Faz parte do trabalho. Não é isso. Julian levantou-se lentamente. Meu relógio enlouquece. Meu celular some. Os desenhos da minha filha aparecem na minha mesa. E você está sempre. Raquel manteve a expressão neutra. Coincidência? Muita coincidência. O universo é misterioso, Sr. Westbrook. Julian estreitou os olhos. Você está fazendo alguma coisa. Meu? Raquel colocou a mão no peito, fingindo estar ofendida. Senhor, eu sou apenas uma funcionária da limpeza. Mal sei usar meu próprio celular. Imagine sabotar o seu. Julian não parava de olhar para ela. Raquel não parava de olhar para trás. O silêncio se prolongou. Você é estranho, disse ele finalmente. Obrigado. Isso não foi um elogio. Prefiro interpretar dessa forma. Julian balançou a cabeça, mas havia um sorriso ali, pequeno, quase invisível. Se eu descobrir que você está por trás disso, você vai me demitir? Não. Ele olhou para o desenho na parede. Acho que vou te agradecer. E ele saiu do quarto, deixando Raquel sozinha com o carrinho e o coração batendo muito rápido. Naquela tarde, ela viu Julian sair mais cedo. Pela primeira vez em meses, segundo Brenda, ele levou Lily para tomar sorvete. E quando eles voltaram, a menina estava rindo. Rindo muito. Raquel guardou aquela imagem como um tesouro. Mas o que ela não viu foi Julian parando na porta do elevador e olhando para trás, procurando por ela. Julian Westbrook estava fugindo de uma reunião. Não foi o momento de maior orgulho dele, mas o diretor financeiro já falava sobre sinergia de processos integrados há 15 minutos consecutivos, e ele simplesmente não aguentava mais. Preciso ir ao banheiro, mentiu ele, levantando-se da cadeira. Nesse momento, Victoria Shorda ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Emergência. Mas estamos no meio da projeção do quarto trimestre. Emergência, Victoria. Ele saiu antes que ela pudesse protestar. O problema era que o banheiro ficava bem ao lado da sala de reuniões e Victoria certamente perceberia se ele não entrasse lá. Então Julian fez a única coisa lógica. Desceu 2 andares usando a escada de emergência. Ninguém usou a escada de emergência. 12 elevadores, prédio moderno. As escadas eram basicamente decorativas, com um corrimão. Ou pelo menos era o que ele pensava. Ao abrir a porta do 28º andar, Julian parou. Havia alguém ali, sentada no degrau com um caderno no colo e os lábios se movendo silenciosamente. Era Rachel Holloway, a faxineira.
A mulher que salvou o contrato dele de 50 milhões de dólares. A mulher a quem ele havia presenteado com um envelope e um aperto de mão constrangedor. Ela não o viu. Ela estava concentrada demais, olhos fixos nas páginas, dedos seguindo as linhas, boca formando palavras que Julia não conseguia ouvir dali. Ele deveria ter ido embora. Deveria ter voltado para a reunião. Deveria ter fingido que não viu nada. Mas ele não conseguiu. Em vez disso, Julian ficou parado junto à porta entreaberta, observando. Raquel murmurou algo em italiano, depois repetiu, em seguida, escreveu algo no caderno. Sua caligrafia era pequena e precisa, metódica, como a de alguém que aprendeu a aproveitar ao máximo cada centímetro de papel. Ela virou a página. O caderno era grosso, gasto e cheio de anotações. Não era o caderno de alguém que estudava por hobby. Era o caderno de alguém que estudava como se sua vida dependesse disso. Julian sentiu algo estranho no peito. 5.000 US dollars. Foi isso que ele lhe deu. 5.000 dólares em notas de 100 dólares, amontoados num envelope branco, foram entregues com um obrigado constrangido e um pode voltar ao trabalho que agora soava cruel. Ele tratava o talento dela como uma gorjeta, como se falar italiano fluentemente, salvar um contrato milionário e manter a compostura sob pressão fossem coisas que se pagavam em dinheiro vivo e se esqueciam no dia seguinte. Raquel continuou estudando, alheia a tudo, alheia a ele, alheia ao fato de que o CEO da empresa estava parado como um espião constrangido a menos de 5 metros dela. Julian olhou para as próprias mãos, mãos que assinaram contratos, fecharam negócios, movimentaram milhões de dólares com uma caneta, e que não conseguiram oferecer uma única oportunidade real à mulher que salvou o negócio mais importante do ano. Por quê? Porque ela não tinha diploma. Porque ela usava um uniforme cinza? Porque ela empurrou um carrinho de limpeza em vez de carregar uma pasta executiva? Julian pensou em Lily, na filha que desenhava prédios enormes com pessoas pequenas, na filha que ele mal via porque estava ocupado demais sendo importante. Raquel tinha visto Lily. Tinha reparado nos desenhos. Haviam deixado lápis de cor e bilhetinhos que fizeram a menina sorrir pela primeira vez em meses. A faxineira tinha visto mais do que o CEO. Isso doeu. Raquel fechou o caderno e suspirou. Por um segundo, Julian pensou que ela fosse se levantar e vê-lo ali. Mas ela apenas esticou as costas, olhou para o teto e murmurou algo para si mesma. Ela parecia cansada. Ela parecia determinada. Ela parecia alguém que tinha sonhos grandes demais para o espaço que o mundo lhe permitia ocupar. Julian recuou lentamente. A porta fechou com um clique suave. Ele ficou parado no corredor, com o coração batendo mais rápido do que deveria. 5.000 US dollars. Era esse o valor que ela tinha para ele? Para a empresa? Para o mundo? Não. Ela valia mais, muito mais. E ele tinha sido covarde demais para admitir isso. Julian voltou para o elevador, subiu até o 32º andar e ignorou Vitória, que o esperava na porta da sala de reuniões com uma expressão irritada. A emergência foi resolvida? Perguntou ela sarcasticamente. Foi sim, respondeu Julian sem parar. Onde você está indo? Para resolver outra emergência. Ele entrou em seu próprio escritório, fechou a porta e sentou-se na cadeira executiva. O computador brilhava diante dele. Ao cursor piscou na tela. Julian abriu o e-mail corporativo. Destinataria, Rachel Holloway. Ele digitou. Apagou. Digitou novamente. Apagou novamente. O que dizer? Desculpe por ter sido um completo idiota. Você merecia mais do que um envelope. Eu te vi estudando na escada e percebi que sou péssimo para julgar o caráter das pessoas. Nada parecia certo, mas algo precisava ser dito. Julian respirou fundo e começou a digitar. Raquel, precisamos conversar. Não sobre limpeza, não sobre tradução, sobre você. Amanhã, às 8 da manhã, no meu escritório. Julian Westbrook. Ele releu 3 vezes. 4. 5. Então, antes que pudesse mudar de ideia, clicou em enviar. O e-mail desapareceu da tela. Julian recostou-se na cadeira e olhou para o desenho de Lily na parede, o desenho que dizia eu e o papai em letras coloridas. Ele estivera cego por tempo demais, para Lily, para Raquel, para tudo que realmente importava.
Mas talvez, só talvez, ainda houvesse tempo para consertar. Na escada de emergência, 2 andares abaixo, Raquel guardou o caderno no carrinho e voltou ao trabalho, sem saber que tudo estava prestes a mudar. Raquel leu o e-mail 47 vezes. Ela contou. Às 3 da manhã, não havia nada mais a fazer além de encarar a tela do computador antigo e entrar em pânico silenciosamente. Precisamos conversar. 4 palavras. 4 palavras que podem significar qualquer coisa: promoção, demissão, processo por esconder o celular na gaveta de suprimentos. Qualquer coisa. Ela não dormiu. Às 6 horas da manhã, ela estava no minúsculo banheiro do apartamento, olhando para o próprio reflexo no espelho de vitral. Bom dia, Sr. Westbrook, ela repetiu ensaiando. Recebi seu e-mail e... Não, formal demais. Olá, Julia. Como vai? Não, muito informal. E desde quando ela o chama de Julia? Sr. Westbrook, antes que o senhor diga qualquer coisa, posso explicar sobre o relógio, o telefone e os desenhos da Lily. E não, aquilo foi basicamente uma confissão. Raquel esfregou o rosto com as mãos. O quê? Respire. Você conversou por telefone com um bilionário italiano. Você pode se encontrar pessoalmente com um CEO americano. O reflexo no espelho não parecia convencido. Às 8 horas em ponto, Raquel estava em frente ao escritório de Julia. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Brenda conseguia ouvi-lo da recepção. Você vai entrar ou vai se estabelecer por lá? Perguntou Brenda sem levantar os olhos do computador. Estou me preparando mentalmente. Ele não morde. Tem certeza? Brenda finalmente olhou para ela. Raquel, ele passou a semana inteira perguntando sobre você, sobre sua rotina, há quanto tempo você trabalha aqui, se você está feliz. Ela voltou a digitar. O homem é obcecado. E não no mau sentido. Raquel engoliu em seco. Isso deveria me acalmar? Deveria. Agora entre antes que eu te empurre. Raquel bateu na porta. Entre, respondeu a voz de Julia. Ela entrou. O escritório estava diferente. Ou talvez Raquel estivesse olhando com outros olhos. O desenho de Lily ainda estava na parede atrás da escrivaninha, eu e o papai em letras coloridas. Mas agora havia outro desenho ao lado, mais recente, uma sereia com pernas de robô. Julian estava perto da janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quando Raquel entrou, ele se virou. Obrigado por terem vindo. Você enviou um e-mail dizendo que precisamos conversar. Isso não é algo que se deva ignorar. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Por favor, sente-se. Raquel sentou-se na mesma cadeira de couro de semanas atrás, a cadeira de $5.000. A cadeira que agora parecia pertencer a outra vida. Julian não se sentou atrás da mesa. Em vez disso, ele puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Quase. Como se fossem iguais. Eu te vi ontem, disse ele. Raquel ficou paralisada. Você me viu estudando na escada de emergência. Seu coração afundou. Sr. Westbrook, posso explicar. Era meu horário de intervalo. Eu não estava. Raquel, ela parou. Não estou zangado, disse Julia. Estou impressionado. Silêncio. O quê? Ela conseguiu dizer. Aquele caderno, quantas páginas ele tem? 347. Você fez isso sozinho? Sim. Sem curso, sem professor, ninguém para te ajudar. Sim. Julian balançou a cabeça lentamente. Por que você nunca me contou? Raquel quase riu. O que você quer dizer, senhor? Que a faxineira sonha em ser tradutora. Que eu passo minhas noites estudando algo que nunca poderei usar. Que eu tenho um diploma invisível que não vale nada porque não tenho carimbo da universidade. Sua voz tremeu no final. Ela não queria que tremesse, mas tremeu. Julian ficou em silêncio, olhando para ela, esperando. Eu sempre quis mais, continuou Raquel. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Desde criança, eu trabalhava, mas minha família não tinha dinheiro para a faculdade. Mal tínhamos dinheiro para comida. Então eu trabalhava, limpava casas, escritórios, prédios, e todas as noites, quando chegava em casa, estudava, porque era a única coisa que ninguém podia me tirar. Ela respirou fundo.
Eu nunca pedi uma oportunidade porque aprendi que pessoas como eu não têm oportunidades. Recebemos gorjetas, envelopes, tapinhas nas costas e um muito obrigado. Pode voltar ao seu trabalho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Julia não desviou o olhar. Eu era um daqueles que davam tapinhas nas costas, não era? Raquel não respondeu. Ela não precisava. $5.000, continuou Julia. Era isso que eu achava que você valia. $5.000 e um envelope branco. Era mais do que a maioria daria. Era menos do que você merecia. Ele se levantou, foi até a mesa e pegou uma pasta. Tenho uma proposta para você, Raquel. Ela sentiu o estômago embrulhar. Proposta? A empresa está criando um novo departamento, Relações Internacionais. Precisamos de alguém que fale idiomas, que entenda culturas, que saiba negociar com clientes estrangeiros. Rachel Piscu. Você é? Estou lhe oferecendo o cargo de assistente de Relações Internacionais. Julian abriu a pasta e a colocou na frente dela. Salário competitivo, pacote completo de benefícios e mais uma coisa. Raquel olhou para os papéis, números, termos, coisas que ela jamais imaginaria ver com seu próprio nome. O que mais? Perguntou ela, quase num sussurro. A empresa custeará sua especialização, um curso de tradução e interpretação, com certificação reconhecida. Julian olhou-a nos olhos. Você vai receber o diploma que sempre mereceu, Raquel. E ninguém jamais poderá dizer que você não é qualificada. Raquel ficou imóvel, sem palavras, sem ar, sem saber se estava acordada ou se havia adormecido no metrô e estava sonhando. Por que você está fazendo isso? Ela finalmente perguntou. Julian olhou para os desenhos de Lily na parede. Porque você me ensinou a enxergar o que estava bem na minha frente. Ele olhou para ela novamente. Agora é a minha vez de fazer o mesmo por você. Raquel aceita o pedido de casamento de Julia, sem imaginar o que aconteceria a seguir. Brenda entrou, pálida como papel. Sr. Westbrook, temos um problema. O contrato com Benedetti. Descobriram um erro. O italiano está furioso e ameaça cancelar tudo. Raquel ainda estava com seu uniforme cinza quando o caos a encontrou. Ela nem teve tempo de processar que acabará de aceitar o pedido de casamento de Julia. Não há tempo para respirar, para comemorar, para ligar para alguém e gritar, eu consegui. Brenda entrou no escritório falando sobre contrato, erro, bilionário furioso, e de repente Raquel estava correndo pelo corredor sem salto e vestindo um uniforme de limpeza. A vida era assim. Você ganha na loteria e imediatamente tropeça no meio-fio. Quando ela chegou à sala de conferências, o cenário era de puro desespero corporativo. Os mesmos 15 executivos de semanas atrás estavam lá, mas desta vez ninguém estava sorrindo. O homem com sobrancelhas de lagarta estava tão pálido que parecia ter envelhecido 10 anos e 10 minutos. Victoria Short, a mulher que perguntou, você é a recepcionista. Tinha o batom borrado de tanto morder os lábios, e no centro da mesa, o viva-voz cuspia palavras furiosas em italiano. Marco Benedetti estava gritando, não gritando educadamente como fazem os executivos americanos. Gritando muito. Gritando como só um italiano de 72 anos sabe gritar quando se sente enganado. O que ele está dizendo? Perguntou Victoria, desesperada. Não sabemos, respondeu o homem de sobrancelhas arqueadas. Ninguém aqui fala italiano. Use o aplicativo do celular. Eu já tentei. O aplicativo traduziu cláusula contratual como Papai Noel. O que você quer dizer com Papai Noel? Não sei. A tecnologia é um mistério. Raquel parou à porta, sem fôlego. 15 cabeças se viraram para ela. Em 15 momentos, ela passou do desespero à confusão, até chegar a algo que conhecia bem, a esperança. Você, disse Victoria, apontando. A mulher que fala italiano. Raquel? Ela corrigiu. Meu nome é Raquel. Tanto faz. Você pode traduzir? Raquel olhou para Julian, que acabará de entrar atrás dela. Ele assentiu com a cabeça. Ela pode, disse ele. Ela pode. Raquel caminhou até o telefone. Seu uniforme cinza parecia ainda mais deslocado entre os ternos e roupas sob medida, mas ela não se importava. Não mais. Senhor Benedetti, disse ela em italiano,
com voz calma. Esta é Raquel Olovay. Conversamos há algumas semanas. Você se lembra de mim? Os gritos cessaram. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. A mulher do telefone, disse Benedetti, com a voz ainda irritada, mas menos furiosa. A única pessoa competente em toda aquela empresa. Obrigado, senhor. Pode me explicar o problema? O problema? O problema. Ele começou a gritar novamente, mas agora num tom que Raquel conseguia entender. Seu contrato diz que eu tenho que entregar os produtos em 15 dias. 15. Nós combinamos 90. Raquel fechou os olhos. 15, 90. Em italiano, 15,90. Richardson, o tradutor oficial, havia confundido os dois. Ele provavelmente estava com febre, delirando e achava que estava fazendo um bom trabalho. Ele não era. Sr. Benedetti, disse Rachel, mantendo a calma. Houve um erro de tradução. A empresa assume total responsabilidade. O prazo correto é de 90 dias, conforme combinado. Posso enviar uma versão corrigida em 2 horas. 2 horas? 1h30. Silêncio. O senhor mesmo vai revisar? Palavra por palavra, senhor. E se houver outro erro? Não haverá. Benedetti ficou em silêncio por um momento. Raquel sentia 15 pares de olhos queimando suas costas. Você tem coragem, moça, disse ele finalmente. Gosto de pessoas corajosas. 1h30, nem um segundo a mais. Obrigado, senhor. A linha ficou em silêncio. Raquel soltou o ar que estava prendendo, e então a sala explodiu. Ela salvou o contrato de novo. Alguém traga água, café, o que ela quiser. Vitória aproximou-se, tropeçando nas próprias palavras. Raquel, naquele dia na sala de descanso, quando te confundi com a recepcionista. Desculpe. Raquel olhou para ela por um instante. Tudo bem, Vitória. Mas da próxima vez, talvez seja melhor prestar atenção ao uniforme antes de pedir para alguém chamar sua manicure. Vitória assentiu com a cabeça, vermelha como um tomate em seu terno azul. Julian se moveu para o centro da sala. Todos ficaram em silêncio. Antes de voltarem às suas mesas, disse ele, com voz firme. Tenho um anúncio a fazer. Os executivos trocaram olhares. Julian olhou para Rachel. Ela sentiu o coração acelerar. A partir de hoje, Raquel Olovay não faz mais parte da equipe de limpeza. Murmúrios. Olhares confusos. Ela aceitou o cargo de assistente de relações internacionais. Continuou Julia. Ela trabalhará diretamente comigo em todas as negociações com clientes estrangeiros. Além disso, a empresa patrocinará sua especialização em tradução e interpretação. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Foi o silêncio de 15 pessoas percebendo que haviam subestimado alguém. O silêncio do constrangimento coletivo. O silêncio daqueles que haviam rido e agora reprimiam o riso. Brenda! Chama Julian. Sim, Hugh. Providencie roupas adequadas para a senhorita Olovay e um novo crachá com o título correto. Sim, Hugh. Julian se virou para Raquel. Alguma objeção? Raquel olhou para o próprio uniforme cinza, para as manchas de desinfetante, para as mãos que haviam segurado esfregões por 4 anos. Nim, disse ela. Mas vou sentir falta do carrinho. Julian sorriu, um sorriso verdadeiro. Podemos colocar um no seu escritório, se você quiser. Escritório? Claro. Você achou que ia trabalhar no corredor? Os executivos observaram em silêncio. Victoria parecia querer desaparecer. O homem de sobrancelhas arqueadas tinha uma expressão que sugeria que estava reavaliando toda a sua vida. Raquel olhou em volta. A faxineira que ninguém via agora estava no centro de tudo. E desta vez, ninguém estava rindo. Então a porta da sala de conferência se abriu. Lily Westbrook apareceu, com o caderno de desenhos debaixo do braço, seus enormes olhos procurando por alguém. Pai! A Brenda disse que a Raquel. Ela parou, olhou para Raquel no centro da sala, olhou para os executivos ao redor e olhou para o pai. O que está acontecendo? Julian ajoelhou-se diante de sua filha. A Raquel vai trabalhar com o papai agora, querida. Ela não vai mais limpar o escritório.
Ela vai ter o próprio escritório. Os olhos de Lily se arregalaram. Ela vai ficar aqui para sempre. Para sempre é muito tempo, disse Raquel, sorrindo. Mas por um bom tempo? Sim. Lily não disse nada, apenas correu. Correu e abraçou Raquel com toda a força que seus bracinhos de 7 anos conseguiam reunir. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sabia que você era especial. Raquel sentiu os olhos arderem. 15 executivos assistiram em silêncio. Julian observava com algo no olhar que Raquel não conseguiu identificar. E ali, no meio daquela sala de conferências, ainda com seu uniforme cinza, abraçada por uma garotinha que desenhava pessoas pequenas em prédios enormes, Raquel finalmente entendeu. Ela deixou de ser invisível. E ela nunca mais seria a mesma. Raquel mal se reconheceu no espelho. Os cabelos castanhos, sempre presos em um coque apertado, agora caíam soltos sobre seus ombros em ondas suaves. A maquiagem era leve, apenas o suficiente para realçar os olhos cor-de-mel que sua mãe sempre dizia serem seu maior tesouro. O blazer azul marinho delineava sua silhueta como se tivesse sido feito sob medida. Calças sociais, sapatos de salto baixo, elegantes, mas confortáveis. Ela girou uma vez em frente ao espelho em seu pequeno apartamento no Brooklyn. Esta sou eu, ela sussurrou. Este sou eu agora. E, pela primeira vez, ela acreditou nisso. O metrô estava lotado como sempre, mas Raquel não se importou. Ela manteve a cabeça erguida e os ombros para trás. Quando ela chegou ao saguão da Westbrook & Associates, o segurança que havia há 4 anos sem nunca a cumprimentar acenou com a cabeça. Bom dia, senhorita. Raquel quase tropeçou. Senhorita. Bom dia, respondeu ela, disfarçando o sorriso. No 32º andar, Brenda esperava com uma xícara de café e um sorriso cúmplice. Olha quem chegou, deslumbrante. Ela entregou o café. Se eu não te conhecesse, pensaria que você nasceu vestindo esse blazer. Sinto-me estranho. Estranho? Lido. Há uma diferença. Brenda pegou uma pasta na mesa. Ah, e antes que eu me esqueça, sua matrícula no curso foi confirmada. Começa na semana que vem, às segundas e quartas-feiras, das 19 horas às 22 horas. Especialização em tradução e interpretação na Universidade de Nova York. Raquel sentiu o coração acelerar. Já está confirmado? Super confirmado. O Sr. Westbrook fez questão de agilizar tudo pessoalmente. Brenda piscou o olho. Ele parece muito interessado na sua educação. Brenda, o quê? Eu não disse nada. Raquel revirou os olhos e caminhou até seu escritório. A placa com o nome na porta ainda fez parar por um segundo. Rachel Holloway. Assistente de Relações Internacionais. Letras douradas sobre fundo preto. Seu nome. Seu título. SUA Conquista. Ela entrou e sorriu para a suculenta no canto. Bom dia, plantinha. Você sobreviveu ao fim de semana? A suculenta não respondeu, mas parecia bem. Raquel precisava de mais café. Brenda tinha ficado sem café no caminho, então foi até a sala de descanso da diretoria, determinada a dominar a monstruosa máquina de café desta vez. Terceiro botão da esquerda, murmurou ela, lembrando-se da dica. Espresso duplo. Teceu. Ela apertou o botão. A máquina fez um barulho. Normal. Outro ruído. Ainda normal. E então começou a tremer. Não, não, não. O café saiu. Continuou saindo. Transbordo. Escorreu pela bancada, formando uma cachoeira marrom em direção ao chão. Qual é o botão de parar? O vermelho está no meio, gritou alguém da porta. Raquel apertou o botão. A máquina parou, mas a sala de descanso parecia ter sobrevivido a uma inundação de cafeína. Ela se virou. Era Henderson, o executivo que quase pediu pizza italiana semanas atrás. Isso acontece com todo mundo, disse ele, claramente mentindo. Obrigado pela solidariedade. De nada. Bem-vindo à equipe. Ele saiu e Raquel passou 15 minutos limpando o café do chão, vestindo seu blazer novo, de joelhos. Algumas coisas realmente não mudaram. Ao retornar ao escritório, ela encontrou uma visita. Lily estava na cadeira giratória, girando em círculos. Olá! Você está muito bonita hoje. Obrigada,
Lily. Você também. Eu sei. A menina parou de girar. Eu trouxe alguma coisa. Ela estendeu um papel dobrado. Raquel abriu. Era um desenho. Um quarto com uma escrivaninha, uma cadeira, uma janela, uma mulher de cabelos castanhos sorrindo no centro, e embaixo, em letras coloridas: a casa da Raquel para a inauguração. Lily explicou. Agora você tem uma casa aqui, como eu. Raquel sentiu os olhos arderem. É o presente mais lindo que já recebi. Eu sei. Lily sorriu. Coloque na parede. Raquel colou o desenho ao lado da janela. Ela estava admirando a estrutura quando ouviu a voz no corredor. Sinceramente, não entendo o que deu na cabeça do Julia. Victoria Ashford, Tom DeVos Alto, Venenoso. É como pegar alguém da limpeza e colocá-lo em um escritório. Você pode trocar a roupa, mas a essência não muda. Raquel ficou paralisada. Pessoas assim não pertencem a este lugar, continuou Victoria. É apenas uma questão de tempo até que... Victoria! A voz de Julian cortou o ar como uma navalha. Sr. Westbrook, eu estava apenas... Eu ouvi. E vou dizer isso apenas uma vez. Raquel está aqui porque tem talento, porque salvou um contrato que ninguém nesta empresa conseguiria salvar. Se eu ouvir mais um comentário desse tipo, teremos uma conversa bem diferente. Ficou claro? Sim, Sr. Passos apressados, afastando-se. Raquel soltou o ar que estava prendendo. Um minuto depois, Julian apareceu à porta. Você ouviu, disse ele. Sim, eu fiz. Obrigada por... Ele parou no meio da frase, no meio do movimento, como se tivesse batido numa parede invisível. Rachel franziu a testa. Sr. Westbrook, está tudo bem? Julian piscou, abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Você está diferente. É o novo blazer. Não é o blazer. Ele engoliu em seco. Seus olhos sempre foram dessa cor? Essa cor? Parecem mel. Eu sou. Mel e eu sou. Silêncio. Julian ficou vermelho. Visivelmente vermelho. O CEO da Westbrook & Associates, o homem que negociava contratos milionários sem pestanejar, estava corando como um adolescente. Eu quis dizer, é que a luz está. Ele passou a mão pelos cabelos. Você está livre para jantar hoje à noite? Rachel piscou. Jantar. Para discutir o curso, os detalhes, os horários e a logística. Ele estava falando muito rápido. Puramente profissional. Puramente profissional. Exatamente. Raquel escondeu o sorriso. Claro, Sr. Westbrook. K. Horace. 8. Passarei no seu escritório para te buscar para jantar. Profissional. Parece bom. Julian assentiu com a cabeça, bateu no batente da porta sem motivo aparente e saiu, andando rápido demais para alguém que não estava fugindo. 5 segundos depois, Brenda apareceu. Discutam os cursos, disse ela, fazendo aspas com os dedos. Claro. Puramente profissional. Yuam. Brenda, o quê? Eu não disse nada. Ela sorriu. Mas se eu fosse você, retocaria o batom antes das 8. Raquel olhou para o seu reflexo na janela. Cabelos soltos. Olhos cor de mel. Um sorriso que ela não conseguia conter. E um jantar às 8 com o homem que acabará de comparar os olhos dela mel ao sol. Puramente profissional. É isso. Às 7h53, Julian Westbrook apareceu à porta do escritório de Raquel com um buquê de flores e a expressão de quem estava prestes a desmaiar. São para você, disse ele, estendendo as flores. Para o jantar. Profissional. Raquel olhou para as rosas amarelas. Flores profissionais? Totalmente profissional. Ele pigarreou. É costume em alguns países oferecer flores em reuniões de negócios. Em que países? Julian abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Não fiz nenhuma pesquisa antes de vir. Raquel pegou as flores, escondendo o sorriso. Obrigado, Sr. Westbrook. São lindos. Julian. O quê? Pode me chamar de Julian, pelo menos durante o jantar. Ele ajustou a gravata pela terceira vez em 30 segundos. É estranho discutir detalhes do curso com alguém que me chama de senhor. Certo?
Julian. O nome soava diferente vindo dela, mais íntimo, mais real. Julian ficou vermelho novamente. Devemos nós? O restaurante ficava no Upper East Side. Italiano, claro. Para que você possa praticar, Julian havia dito no carro. Mas o verdadeiro motivo estava estampado em seu rosto cada vez que Raquel falava uma palavra em italiano com o garçom. Ele ficou hipnotizado. Boa noite, disse Raquel ao garçom em italiano perfeito. Mesa para 2, por favor. Julian tropeçou numa cadeira vazia. Cuidado, disse Raquel, segurando o braço dele. Eu vi a cadeira. É óbvio que não. Sim, eu fiz. Só decidi ignorar. O garçom, um italiano autêntico, com bigode grisalho e olhar penetrante, observava a cena com um sorriso discreto. Por aqui, por favor. A mesa mais romântica do restaurante. Não precisa ser romântico, disse Julian rapidamente. É um jantar de negócios. O garçom olhou para as flores na mão de Raquel, depois para Julian, em seguida, para as flores novamente. Claro, senhor. Negócios. Ele os conduziu até uma mesa de canto com velas, vista para a cidade e uma garrafa de vinho já à espera. Eu não pedi vinho, murmurou Julia. Por conta da casa, disse o garçom. Para fins comerciais. E ele foi embora, deixando os dois sozinhos. Julian pegou o cardápio, deixou o cardápio cair e pegou-o de novo. Você está nervosa, observou Raquel. Eu não fico nervoso. Você deixou cair o cardápio. Escorregou da minha mão. Era um cardápio escorregadio. Raquel deu uma risada verdadeira, alta, que chamou a atenção das outras mesas. Desculpe, disse ela, cobrindo a boca com a mão. É que aqui você é tão diferente. Diferente em que sentido? Humano, ela inclinou a cabeça. No escritório, você é o CEO. Todo o controle, toda a autoridade. Aqui você parece normal. Isso é um elogio ou uma crítica? Elogio. Definitivamente um elogio. O jantar correu melhor depois disso. O vinho ajudou. A comida ajudou bastante. Mas o que realmente mudou tudo foi a conversa. Julian contou a ela sobre a mãe de Lily, como ela os abandonou quando a menina tinha 3 anos, como ele dedicou todo o seu tempo ao trabalho para não ter que pensar, como quase perdeu a filha tentando esquecer a esposa. Raquel contou-lhe sobre a sua infância, sobre a mãe que tinha 3 empregos, sobre nunca ter tido dinheiro para a faculdade, sobre aprender italiano em segredo ao amanhecer, sonhando com uma vida que parecia impossível. Você nunca foi levado para jantar assim? Perguntou Julian, surpreso. Raquel balançou a cabeça negativamente. Meus encontros anteriores foram hambúrguer e cinema. Isso quando cheguei a isso. Isso é normal para pessoas como eu. É normal. Julian ficou em silêncio por um instante. Você merecia mais, disse ele finalmente. Você sempre fez isso. Raquel sentiu os olhos arderem. Obrigado. É a verdade. Eles se entreolharam por um segundo a mais do que deveriam, aquele tipo de olhar que diz coisas que as palavras não conseguem expressar. O garçom apareceu com a sobremesa. Tiramisu, anunciou ele. Perfeito para negócios. Julian riu. Raquel também riu. Às 11 da noite, ele a levou para casa de carro. O carro parou em frente ao prédio no Brooklyn, 3 andares sem elevador, paredes descascando, tudo o que Raquel podia comprar com seu antigo salário. Este é o meu palácio, disse ela, tentando fazer uma piada. Julia não riu. Posso te acompanhar até a porta? São 3 lances de escada. Eu consigo lidar com isso. Eles subiram em silêncio. O corredor do 3º andar cheirava a comida dos vizinhos e tinha uma luz intermitente. Raquel parou em frente ao apartamento 3B. Bem, disse ela. Obrigado pelo jantar. Profissional. De nada. Foi muito profissional. Silêncio. Ambos ficaram ali parados, sem saber o que fazer com as mãos, sem saber o que fazer com o mínimo espaço entre eles. Raquel, disse Julian, agora com a voz mais baixa. Sim. Ele deu um passo à frente. Ela não recuou. Seus olhos se fixaram nos lábios dela, depois nos olhos dela, e depois nos lábios dela novamente. O ar ficou pesado.
Julian ergueu a mão e tocou-lhe o rosto lentamente, como se ela fosse feita de algo precioso. Seus olhos, ele sussurrou. Mel ao sol. Raquel esqueceu como respirar. Ele se inclinou para a frente. Ela fechou os olhos. E então Julian parou, a centímetros da boca dela, tão perto que ela podia sentir o calor. Não quero estragar tudo, sussurrou ele. Arruinar o quê? Nós? Ele engoliu em seco. Quero fazer isso direito. Você merece que isso seja feito direito. Raquel abriu os olhos. Julian ainda estava lá, tão perto, tão presente. Está bem, disse ela, com a voz fraca. Ok. Ele se afastou lentamente, como se doesse. Boa noite, Raquel. Boa noite, Julia. Ele desceu as escadas. Ela ficou parada na porta, com o coração batendo forte demais. Ao entrar no apartamento, ela encostou-se na parede e respirou fundo. As flores ainda estavam em sua mão, e a lembrança de um beijo que não aconteceu ainda ardia em seus lábios. Em seu bolso, seu celular vibrou. Uma mensagem de Julian. O próximo jantar não será profissional. Permito. Raquel sorriu para o teto e soube naquele instante que sua vida nunca mais seria a mesma. 3 semanas após o jantar nada profissional, Raquel Olovay descobriu uma verdade universal. Crianças de 7 anos são incapazes de guardar segredos, e Lily Westbrook era especialmente talentosa em expor verdades inconvenientes. Por que você e meu pai ficam se olhando desse jeito? Perguntou ela no meio do corredor da diretoria, em voz alta o suficiente para que 3 assistentes ouvissem. Raquel engasgou com o café. Tipo o quê, Lily? Assim? A garota arregalou os olhos, deu um sorriso bobo e suspirou dramaticamente, como nos filmes quando as pessoas vão se casar. Não somos. Ninguém é. Raquel olhou em volta, desesperada. Onde está seu pai? Na reunião. Mas ele me pediu para esperar com você. Lily sorriu. Acho que ele gosta de você. A Lily gosta muito de você. Como o cachorro gosta de comida? Um dos assistentes riu. Raquel queria desaparecer, mas a verdade é que as últimas semanas tinham sido diferentes. O curso de especialização havia começado, segundas e quartas-feiras, das 19 horas às 22 horas, no campus da Universidade de Nova York. Raquel chegou cansada, mas satisfeita. Os professores a elogiaram. Os colegas de classe pediram a ela que ajudasse com as traduções. E todas as noites, quando ela saía da aula, havia uma mensagem de Julian esperando por ela. Como foi o seu dia hoje? Eles já perceberam que você é o melhor da turma. Lily quer saber se você pode jantar conosco no sábado. Os jantares haviam se tornado rotina. Primeiro eram encontros profissionais, depois semi-profissionais, por fim, simplesmente jantares. Os 3 juntos. Julian, Rachel e Lily. Como uma família que ainda não tinha nome. E no escritório, as coisas também tinham mudado. Olhares que duravam um segundo a mais, sorrisos escondidos atrás de xícaras de café, mãos que se tocavam por acidente ao alcançar o mesmo documento. Todos tinham percebido. Ninguém comentou, até aquela terça-feira. Rachel! Lily apareceu à porta do escritório segurando seu caderno de desenhos. Venha almoçar conosco. Lee, eu trouxe meu almoço. Meu pai também fazia isso, mas disse que preferia comer na sala de descanso com você. Ela inclinou a cabeça. Por favor. Como dizer não a esses olhos? Raquel não conseguiu. Às 12h30, a sala de descanso da diretoria estava movimentada, mesas ocupadas, conversas em voz baixa, num canto, Julian Westbrook esperando com 2 lancheiras e uma filha animada. Olá, disse ele quando Raquel chegou. Olá, ela respondeu. Lily revirou os olhos. Vocês são estranhos. Os 3 se sentaram, Lily no meio, como sempre, Raquel de um lado e Julian do outro. Papai, você pode abrir minha lancheira? Claro, querida. Raquel, você pode cortar minha carne? Eu posso. Lily sorriu, satisfeita. Vocês se parecem com meus pais. Raquel deixou cair o garfo. Julian engasgou com a água. Lily, disse ele, com a voz embargada. Nós não somos. Eu sei que você ainda não é casado, disse a garota, dando de ombros. Mas você age da mesma forma,
como os pais do meu amigo, só que sem o divórcio. Vocês não vão se divorciar, né? Nós nem somos casados, disse Raquel, com o rosto em chamas. Mas você vai se casar? O que? Eu só quero saber. Ela cruzou os braços. O Tommy, da minha escola, disse que quando os adultos jantam juntos toda semana, é porque vão se casar. E vocês jantam juntos toda semana. Ao redor deles, as conversas haviam cessado. As pessoas olhavam, fingiam que não olhavam, e olhavam de novo. Victoria Shord estava a 2 mesas de distância, com os olhos fixos nos 3. Raquel queria se esconder debaixo da mesa, mas então algo aconteceu. Julian, em vez de mudar de assunto, em vez de fingir que não tinha ouvido, em vez de fazer o que qualquer CEO faria para proteger sua reputação, pegou a mão de Raquel por cima da mesa, na frente de todos, onde todos podiam ver. Os dedos dele se entrelaçaram com os dela, firmes, quentes, decididos. Um pequeno gesto que disse tudo: eu escolho você. Raquel olhou para ele. Ele olhou para trás e sorriu. Sabe, Lily, disse Julian, ainda segurando a mão de Raquel. O Tommy da sua escola é bem inteligente. Os olhos de Raquel se arregalaram. Julian, mas o casamento é uma coisa séria. Precisa de tempo. Precisa de certeza. Ele apertou a mão dela. E é preciso que ambas as pessoas queiram isso. Lily olhou de um para o outro. Você quer? Silêncio, o tipo de silêncio que muda tudo. Julian olhou para Rachel. Seus olhos faziam uma pergunta que seus lábios ainda não tinham coragem de fazer. Sim, disse ele suavemente. Quando você estiver pronto, se quiser. Raquel sentiu o coração acelerar. Ao redor deles, toda a sala de descanso observava. Victoria estava de boca aberta. Brenda, que surgiu sabe-se lá de onde, segurava o celular como se estivesse filmando. E, pela primeira vez na vida, Raquel não se importou. Não se importava com a aparência, com os julgamentos, com o que as pessoas pensavam ou deixavam de pensar, porque Julian Westbrook, CEO da Westbrook & Associates, estava segurando a mão dela em público, na frente de todos, escolhendo-a. Eu também, sussurrou Raquel. Lily soltou um grito. Eu sabia. Eu sabia. Ela saltou da cadeira. Brenda, você viu? Eles vão se casar. Lily. Julian tentou acalmá-la. Não dissemos isso. Mas é praticamente a mesma coisa. Agora, toda a sala de descanso estava assistindo. Não havia mais como esconder. Victoria se levantou e saiu, o rosto vermelho de algo que não era vergonha. Brenda fez um sinal de positivo de longe. E Raquel, ainda segurando a mão de Julia, começou a rir. Isso não foi exatamente discreto, disse ela. Não foi. Julian concordou. Me arrependo disso? Não sei. E você? Ele olhou para ela, para Lily, para as mãos entrelaçadas delas. De jeito nenhum. E ali, na sala de descanso da diretoria da Westbrook & Associates, com uma criança de 7 anos comemorando e todo o escritório assistindo, Raquel percebeu algo. Ela deixou de ser invisível. E ela nunca mais seria a mesma. Naquela noite, quando ela estava saindo do escritório, Julian a alcançou no corredor. Amanhã, disse ele. Jantar na minha casa, só nós 3. Parece bom. Ele se inclinou e beijou sua testa, um beijo suave e rápido. Raquel chegou ao escritório de Julian às 18 horas para o jantar combinado. O que ela viu a deixou sem palavras. A porta estava entreaberta. Sons estranhos vinham de dentro, risadas verdadeiras, altas, descontroladas. O tipo de som que não combinava com o 32º andar da Westbrook & Associates. Ela se aproximou lentamente, espiou pela fresta e seu coração se derreteu. Julian Westbrook, CEO de uma empresa bilionária, estava sentado no chão do seu próprio escritório, de terno e gravata, com as pernas cruzadas como uma criança. À sua frente, estendido sobre o tapete importado, um quebra-cabeça de 1000 peças. Lily estava ao lado dele, segurando uma peça azul e olhando para o pai com uma expressão de desaprovação. Pai, essa peça não vai aí. Sim, faz sentido. Não, não é. É o céu. Você está colocando no oceano. O céu e o oceano são ambos azuis, mas são tons de azul diferentes.
Lily revirou os olhos com o drama característico de uma atriz veterana. Você é péssimo nisso. Eu administro uma empresa inteira e você não sabe nem montar um quebra-cabeça. São habilidades diferentes. Habilidades que você não possui. Julian atirou um pedaço para ela delicadamente. Ela riu e jogou de volta. Seu celular estava sobre a mesa, esquecido, a tela preta. Sem notificações piscando, sem e-mails urgentes, sem chamadas interrompendo. Pela primeira vez em anos, o telefone não importava. Lily no to Rachel na porta. Raquel, venha ver. Papai é terrível. Eu não sou terrível, protestou Julian, levantando-se e ajeitando o terno. Sim, você é. Olha só esse cachorro. Ele desenhou. Lily pegou um papel do chão. Parece uma batata com pernas. Raquel olhou para o desenho. É muito difícil identificar. É um cachorro? Perguntou ela, contendo o riso. Era para ser assim, disse Julian, na defensiva. O focinho saiu um pouco. Inexistente, completou Lily. Criativo. Inexistent. Raquel não conseguiu se conter. Ela deu uma gargalhada. Julian olhou para ela com um olhar carinhoso. Pronto para o jantar? Prepare. Lily Pulo. Eu ajudei a escolher o cardápio. Isso me preocupa, brincou Raquel. É só uma sobremesa. Lily, brincou Julian. Também tem comida de verdade, mas muita sobremesa. Os três saíram juntos. No elevador, Lily segurava a mão de Raquel de um lado e a do pai do outro. Você se parece com meus pais, disse ela, satisfeita. Julian e Raquel trocaram um olhar. Nenhum dos dois a corrigiu. A casa de Julian ficava no Upper West Side, um apartamento de cobertura com vista para o Central Park. Mas não foi o tamanho que impressionou Raquel quando ela entrou. Era o aconchego, velas acesas na mesa de jantar, flores frescas no centro, música suave tocando ao fundo e o cheiro de comida caseira, não feita por um chefe contratado, mas por alguém que realmente havia cozinhado. Você fez tudo isso? Perguntou Raquel, surpresa. Calma, Judah, admitiu Julian. Eu ajudei, gritou Lily da cozinha. Apaguei as velas. Ela quase incendiou a cortina, sussurrou Julian. Eu ouvi isso. O jantar foi perfeito, não perfeito no sentido elegante de um restaurante, mas perfeito no sentido real, no verdadeiro sentido de três pessoas que gostavam de estar juntas. Lily falou sobre a escola, sobre Tommy, que achava que sabia tudo sobre casamentos, e sobre a professora que elogiou seus desenhos. Eu tenho talento, anunciou a menina, orgulhosa. Você acha? Raquel confirmou. Mais do que o papai. Muito mais do que o papai. Ei, protestou Julia. A batata com pernas está ali como prova, disse Raquel, apontando para o desenho que Lily havia trazido e colado na geladeira. Julian fingiu estar ofendido, mas seus olhos sorriam. Depois do jantar, os três assistiram a um filme na sala de estar. Lily escolheu um filme de animação sobre uma princesa que se salvou sozinha. Igualzinha a Raquel, murmurou Lily no meio do filme. O que você quer dizer? Perguntou Raquel. A princesa? Ela não esperou que ninguém a salvasse. Ela se salvou sozinha. Lily boastou. Você também. Você se salvou. E nos salvou também. Raquel sentiu os olhos arderem. 20 minutos depois, Lily adormeceu enrolada num cobertor no sofá, com a cabeça no colo de Raquel e o caderno de desenho aconchegado contra o peito. Julian a carregou até o quarto e voltou minutos depois, com passos suaves. Já sai em 2 segundos, disse ele, sentando-se ao lado de Raquel. O apartamento estava silencioso agora, apenas as luzes da cidade entravam pela janela. Manhattan brilhando como um mar de estrelas. Obrigado, disse Julian, quebrando o silêncio. Para quê? Por estar aqui. Por ela. Por tudo. Raquel se virou para olhá-lo. Julian, eu fui um desastre, disse Raquel. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu achava que trabalhar 70 horas por semana era ser um bom pai. Que dar a ela tudo o que ela queria era o suficiente. Que ela não precisava de mim, apenas do que eu podia comprar. Você não sabia. Eu sabia, ele a interrompeu. No fundo, eu sabia. Mas era mais fácil ignorar. Mais fácil fingir que ela estava bem, que eu estava bem.
Silêncio. Você me salvou, continuou ele. Não foi só a empresa, não foi só o contrato. Você me salvou de mim mesma. Você me devolveu minha filha. Você me lembrou por que qualquer coisa importa. Raquel sentiu seu coração bater forte. Ele estava perto. Perto demais. Perto o suficiente para que ela sentisse seu calor. Seu perfume. Rachel? Sim. Vou te beijar agora. Não era uma pergunta. E antes que ela pudesse responder, os lábios dele encontraram os dela. O beijo foi suave a princípio, delicado, como se ele estivesse pedindo permissão, mesmo depois de já ter começado. Então mudou. Tornou-se mais intenso, mais real. As mãos dele no rosto dela, as mãos dela na camisa dele. Toda a tensão das últimas semanas se transformando em algo belo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi, começou Raquel. Necessário, completou Júlia. Eu ia dizer perfeito. Ele sorriu, o sorriso mais lindo que ela já tinha visto. Não estou brincando, disse ele, segurando as mãos dela. Isso não é um caso passageiro. Eu quero você na minha vida. Na vida da Lily. Para sempre. Raquel olhou para ele, para a porta do quarto onde Lily dormia, para a cidade brilhando lá fora. Eu também quero isso, ela sussurrou. Julian a beijou novamente. E ali, naquele apartamento cheio de velas e sobremesas em excesso, Raquel soube que havia encontrado o que sempre procurara, uma família. No quarto, sem que eles soubessem, Lily sorriu enquanto dormia. Ela já tinha planejado tudo. Agora só faltava o anel. 6 meses depois, Raquel Olovay subiu ao palco para receber um pedaço de papel que mudou tudo. O auditório da Universidade de Nova York estava lotado. Famílias, amigos, câmeras, flores. Em algum lugar na quinta fileira, uma menina de 7 anos segurava uma placa que podia ser vista do espaço. Vai, Rachel! A melhor tradutora do mundo e a mais bonita. Lily insistiu em fazer ela mesma, com glitter. Muito glitter. O tipo de glitter que nunca sairia das roupas de Julian, não importa quantas vezes fossem lavadas. Raquel Olovay, anunciou o reitor. Certificação em tradução e interpretação com distinção. Raquel caminhou até o centro do palco. Suas pernas tremiam um pouco, seu coração batia forte demais. Ao pegar o diploma, ela ouviu um grito. Essa é a minha Raquel. Lily gritou, subindo na cadeira e agitando o cartaz. Ela é incrível. Todo o auditório riu. Julian, ao lado da filha, tentava fazê-la sentar, sem sucesso. Ele estava vermelho de vergonha, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Raquel acenou para os dois e chorou, ali no palco, segurando o diploma com o qual sonhara a vida inteira. Ela chorou, não de tristeza, mas de algo que não tinha nome. De anos de estudos até altas horas da noite, de cadernos escondidos em carrinhos de limpeza, de portas fechadas e de pessoas que diziam que ela nunca conseguiria. Ela conseguiu. Após a cerimônia, Lily correu para abraçá-la. Você foi a melhor, disse a menina, abraçando Raquel com força. Todos aplaudiram muito você. Obrigada, querida. E você viu a minha placa? Todo mundo viu sua placa, Lily. Eu sei. Esse era o plano. Julian se aproximou e abraçou Raquel por cima de Lily, que estava espremida no meio. Estou tão orgulhoso de você, ele sussurrou em seu ouvido. Raquel fechou os olhos e guardou aquele momento na memória. Agora, vamos jantar, anunciou Lily, puxando os dois. Papai preparou tudo. Tem velas, flores e... Lily, interrompe Julian, nervoso. Não conte tudo. Ah, certo. Desculpe. Ela fez uma cara de inocente. Não tem nada de especial. Jantar normal. Muito normal. Super normal. Raquel ergueu uma sobrancelha. Por que você está agindo de forma estranha? Eu? Estranho? Eu não sou estranho. Você é que é estranho. Lily se afastou rapidamente. Vamos. Julian e Raquel trocaram um olhar. O que ela está aprontando? Perguntou Raquel. Não faço ideia, mentiu Julian, e muito mal. Aliás, o apartamento de Julian foi transformado. Mais velas do que o habitual,
mais flores, a mesa posta com a porcelana especial que ele só usava em ocasiões importantes, no centro, um bolo com a inscrição Parabéns, Raquel em letras de glacê. Lily escolheu o bolo, explicou Julia. Eu queria colocar mais glitter, mas papai não deixou, reclamou Lily. Glitter não é comestível, mas é bonito. O jantar foi perfeito, risadas, histórias. Lily contou como quase deixou cair a placa na cabeça de uma senhora na primeira fila. Ela estava zangada? Perguntou Raquel. No começo, sim. Mas depois ela aplaudiu você também. Como? Eu disse que você era minha mãe. Raquel engasgou com o vinho. Julian ficou vermelho. Lily deu de ombros. O quê? É quase verdade. Após o jantar, os três foram para a sala de estar. Lily estava estranhamente agitada. Ela não parava de olhar para o pai, para Raquel, e para o pai novamente. Raquel, disse ela do nada. Você gosta de anéis? Anéis? Sim, anéis são como joias no dedo. Você gosta deles? Lily, avisou Julian. Só estou perguntando. É uma pergunta normal. Rachel riu. Sam Lily. Eu gosto de anéis, gosto muito mesmo. Tipo, você usaria um desses para sempre? Lily, Julian estava quase tendo um ataque. Ok, you paro. Ela cruzou os braços, mas só porque você pediu. Raquel olhou de um para o outro. Ok, vocês dois estão agindo de forma muito estranha. O que está acontecendo? Silêncio. Julian respirou fundo. Rachel? Sim. Ele se levantou, passou a mão pelos cabelos, caminhou até a janela e voltou. Eu tinha um discurso preparado. Era lindo. Romântico. Ensaiei a semana toda. Ele ensaiou comigo, acrescentou Lily. Ele chorou 2 vezes. O quê? É verdade. Julian fechou os olhos por um segundo e depois olhou para Raquel. Esqueci tudo o que ia dizer. Tudo bem, disse Raquel, com o coração acelerado. Você não precisa. Eu faço. Ele caminhou até ela e parou em frente a ela. Há 6 meses, você era a mulher que limpava meu escritório, a mulher que ninguém via, a mulher que eu estava cego demais para enxergar. Raquel sentiu os olhos arderem. Hoje, você é a mulher que salvou minha empresa, que salvou minha filha, que me salvou. Sua voz embargou. Você é a mulher que eu amo. Lily soltou um gritinho. Julian ajoelhou-se, tirou uma pequena caixa do bolso e abriu-a. Um anel, simples, elegante, com uma pedra que brilhava como mel ao sol. Raquel Olovay, disse ele, com as mãos trêmulas. Você quer se casar comigo? Raquel olhou para ele, para Lily, que pulava no sofá, para o diploma que estava em sua bolsa, esperando para ser emoldurado, para toda a vida que ela havia construído do nada. As lágrimas caíram antes que ela pudesse impedi-las. Sim, ela sussurrou. Sim, repetiu Julian, como se não pudesse acreditar. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela, levantou-se, beijou-a e Lily, que não conseguia esperar mais, pulou em cima dos dois. Eu sabia, ela gritou. Posso ser a daminha de honra, por favor? Eu já treinei como jogar pétalas. Você pode ser o que quiser, disse Raquel, abraçando a menina. Posso ser a organizadora também? Perguntou Lily. E escolha o bolo. Conversaremos sobre ele, com glitter. Julian riu. Rachel riu. Lily riu. E ali, naquele apartamento cheio de velas, flores e glitter que nunca saía do tapete, Raquel entendeu. Ela começou como a faxineira que ninguém via. Agora ela era o centro de uma família que ninguém esperava. A mulher que salvou a empresa. A mulher que uniu pai e filha. A mulher que disse sim. E enquanto Julian a beijava novamente, com Lily espremida entre eles, reclamando que a estavam esmagando, Raquel sabia de uma coisa. Todos que riram ficaram em choque. E ela, que havia permanecido invisível por tanto tempo, finalmente brilhou. O que você achou da história de Raquel? A faxineira que todos subestimavam, mas que provou que talento não precisa de diploma para existir. Basta que alguém tenha coragem suficiente para dizer, eu consigo fazer isso. Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10,
Que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!